Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Whoa. What's up, Quan? Kingston. Na sociedade. Para termos um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto, entrevistamos a psicóloga doutora Milane Gino. Doutora, o que vem a ser o medo? Bom, o medo é um sentimento, é uma sensação, né? Esse medo hoje está muito comum na sociedade, né, por conta de várias frustrações, tensões, experiências que as pessoas têm vivenciado. Então, elas trazem esse medo do desconhecido. O medo é um sentimento em relação a algo que não se conhece ou algo que se vivenciou, e a partir dessa vivência negativa, você produz uma emoção ruim, que é o medo. Você tem medo? Muita gente estranha na cidade, assim, essas coisas assim. Nossa, tem medo demais. E isso te prejudica no seu dia a dia? Verdade. Deixa eu ver mais. Você tem medo? Bem, aparentemente não, assim. Nunca aconteceu uma situação que eu tive medo, assim, medo mesmo. Mas, pra mim, não. Certinho? Como o medo é ativado no cérebro? Bom, ele é ativado porque nós temos nosso sistema límbico, que é o sistema que regula as emoções, né? Quando surgiu esse medo? Olha, foi na infância. Eu caí de um prédio de 2 andares e pela escada, né? Então saí rolando, eu creio que acarretou um trauma nisso aí. E através do momento que você entra numa situação que te gere lembranças, que te gere sensações, né, essas sensações através de hormônios, dispara então a lembrança e traz a sensação do medo. É importante lembrar que as emoções, elas são sempre presentes, elas não têm um desgaste, como por exemplo uma fotografia, com o passar do tempo, ela vai perdendo a cor. O sentimento não, ele continua sempre vivo. Então, diante de uma situação, por exemplo, uma criança que vivenciou uma situação de perigo com um cão na rua, quando ela passa próximo ao local, ou mesmo a um outro animal parecido, ou ao próprio cachorro, ela reativa essa lembrança no cérebro e isso traz as emoções que ela vivenciou naquela situação, que traz de novo a sensação, o sentimento, o medo. Você tem medo? Tenho. Medo de quê? Perereca, sapo e chuva forte. Esse medo te prejudica de alguma forma no seu dia a dia? E muito. Prejudica, hein? Quando começa a chover, eu fico no estado de nervos, se uma pessoa olhar pra mim, eu já dá vontade só de bater, de desmurrar. E perereca eu saio gritando, sapo também, eu saio, olha, pensa numa minha medrosa. Aí. Você tem medo? Tenho. Medo de quê? Tem medo de mandruvá, de lagartixa, barata, rato e de chuva. Quando surgiu esse medo? Desde criança. Desde sempre, desde que eu não nasci. Você tem medo? Tenho. Tem medo de quê? De cobra. Por quê? De onde surgiu esse medo? É que lá na fazenda do meu tio, tinha um peão lá, foi picado por uma cobra. Aí ele teve que amputar a perna. E aí desde aquele dia também eu sempre tive medo dessas cobras. Você tem medo de alguma coisa? De ladrão. Por quê? Porque eles vêm, roubam a gente e batem na gente. Como você adquiriu esse medo? Você já foi roubado? Porque o menino grandão chegou e me bateu.
5 meninos chegou e me bateu e expôs meus picolé tudinho. E por que você tem esse medo? Porque eu tenho medo de perder minha família e de quem eu amo. Só, obrigada. Tenho. De cair na perdição e não poder voltar mais. Tipo, entrar nas drogas e não poder voltar para o mundo da salvação. Bom, é algo que a gente vê acontecer com muita frequência, né? O pai que na impossibilidade de lidar com a criança, com o comportamento, de implantar o limite, ele recorre a esse instrumento que é trazer o medo. Só que é muito ruim o medo para a criança. Primeiro, é o momento onde ela está aprendendo a lidar com o mundo, né? A construir a sua personalidade, e ela já vai ser implantado um sentimento negativo. Por exemplo, o pai que fala para a criança, se você não tomar o remédio, você vai acabar tendo que tomar injeção. O dia que a criança precisar tomar injeção, ele vai ter um trabalho dobrado, porque ela não sabe o que é injeção, mas ela ficou dentro dela a imagem de que é algo muito ruim. Então, quando tiver a necessidade, ela vai ter uma resistência muito grande, e é um outro problema para o pai, né? Então, o medo do escuro, e a criança fica sempre presa, né? O bicho-papão, são histórias que trabalham a fantasia da criança, né? Para que ela construa o limite, que muitas vezes é o pai que não sabe dar esse limite. E aí joga para a fantasia e constrói doenças para a criança futuramente. Porque dependendo do grau desse medo que o pai coloca e da frequência com que se inclui essas histórias de medo, a criança ela vai crescendo no mundo onde ela acha que tudo é perigoso. E ela também já começa desde cedo a perder a espontaneidade. E hoje, na nossa sociedade, a gente tem visto isso assim, de uma forma tão intensa acontecer, né, pela correria que os pais têm de tempo, então não param para explicar as razões porque é importante tomar um remédio, né, que o escuro ele não vai trazer problemas. E então o pai, pelo estresse, pela tensão do dia a dia, ele recorre a isso. Quando ele recorre a essas historinhas, né, ele perde a autoridade, a autonomia, né, e ele faz com que cada vez mais cedo apareçam doenças nas crianças, né, os medos infantis, as patologias infantis. Hoje a gente já tem várias vezes em consultório crianças em pânico, medo de morrer, medo da solidão, medo de perder o pai, porque se você não faz isso ou aquilo, né, eu não vou gostar mais de você. Né? Então, eu tenho medo de ficar sozinha e a criança sente que sozinha ela não sobrevive. Né? Então, assim, a gente vai produzindo doença, sim, né, para a criança. Então, a gente atrapalha muito esse desenvolvimento infantil, que teria que ser uma coisa natural. Lógico que tem coisas importantes que precisamos orientar as crianças. Né? O cuidado próprio, né, a sua segurança, né, a sua autoproteção, mas não recorrendo ao medo, a produzir nela um sentimento negativo e que I never needed you to be strong. I never needed you for pointing out my wrongs. I never needed